Mas eu te convido agora a participar de um bate-papo muito importante também para a nossa vida, afinal de contas, todos os anos a gente tem que fazer. Já está aberta a temporada para entrega da declaração do imposto de renda do ano de 2018. Pode rodar. Desde a semana passada, a Receita Federal está recebendo as declarações de Imposto de Renda 2019. Já foram entregues cerca de 1.600.000 declarações, o equivalente a 5,45% do esperado para este ano. A expectativa da Receita é receber até o dia 30 de abril mais de 30 milhões de declarações, que podem ser feitas pelo computador, celular, tablet ou por meio do Centro Virtual de Atendimento. Mas é necessária atenção. A declaração deste ano teve algumas alterações em relação ao ano passado. É sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a Simone Costa. Bem-vinda, Simone, mais uma vez ao Revista. A Simone é coach financeira, professora da Unifesp, da Trevisan e também do IBMEC. É isso assim que fala? Isso. IBMEC, tá certo. Bem-vinda de novo, até porque esse assunto sempre traz, né, dúvidas, novas situações para a vida das pessoas. Quando começa a acostumar a declarar de um jeito, já tem coisas diferentes no ano seguinte, né? É difícil passar um ano sem ter uma mudança, Sem né? ter uma mudança. Diz que começou a informatizar principalmente, né? Todos os anos alguma novidade para a gente acompanhar. E quais são as desse ano? Quais são as principais novidades para esse ano? A gente já tem até umas telinhas aí para auxiliar o público, né? Vamos colocar já então? Fica mais fácil, né? Isso. Algumas. A gente tem o quê? A diferença de 2018 para 2019, é isso? Na verdade, eu vou comentando as alterações aí. Então, a primeira coisa que mudou bastante foi o CNPJ das instituições financeiras, né? Que, na verdade, já era uma informação que era necessária, mas não era obrigatória e agora é importante ser declarado. Outra coisa que mudou é o CPF também dos declarantes, né? Então, todo dependente que você tenha, você tem que colocar o CPF obrigatoriamente na declaração. Então, se quiser já colocar até a telinha, a gente consegue mostrar. Então, ó, essa primeira tela mostra o CPF do dependente, né? Então, você tem um campo ali, independente da idade agora, você tem que fazer a declaração com o CPF. Então, isso vai inibir algumas fraudes, né, de pessoas que eventualmente poderiam ter um dependente e não tinha ainda um registro associado. Agora não vai ser mais possível isso. As crianças que não têm CPF, então, os pais têm que correr para tirar. Tem que correr para tirar. Na verdade, desde 2015, isso já passou a ser... A criança sai da maternidade... No registro já pega o CPF, com o CPF, né? então... Mas tem crianças nascidas antes disso que não tem. Quem nasceu antes, agora, obrigatoriamente tem que ter. Tenho então, dois não vai dar casos mais em para casa. deixar... Isso que eu ia falar, não dá mais para deixar para tirar depois. Isso. Tenho 2 casos em casa de antes de 2015, tá certo. A gente também tem informações que são relacionadas a imóveis. Vai continuar sendo facultativa ou não? Então, na verdade, a questão do imóvel, a gente tinha uma expectativa de que fosse ter alguma alteração, mas na realidade ainda é uma informação opcional. Então, pode pôr a telinha aí também que a gente consegue visualizar um pouquinho melhor, né? Então, o que acontece? Os imóveis, você tem ali, quando você coloca o número do imóvel, né, vai registrar um apartamento, uma casa, aparece para você um monte de informações, né? E aí você tem, se você preencher ali num campo sim, onde você tem um imóvel registrado em cartório, você consegue visualizar inclusive a opção para colocar a matrícula e o número do imóvel, né? Todas as informações oficiais. Só que essa informação a gente achava que ia ser obrigatória a partir desse ano e a expectativa é que seja só para 2020. Então, essa informação do imóvel continua sendo facultativa, né? Mas é legal se você já tem tudo isso, deixar a sua declaração tudo em legalizado, dia, tudo ok, isso, não deixar tem por que tudo não colocar, regularizado, né? Exatamente. Até porque você já cria o hábito para quando for obrigatório, né? Isso. Agora, com relação à pensão alimentícia, agora precisa colocar, tem um campo específico para isso. Isso, sempre precisou, mas causava alguma confusão por não ter um campo específico. Então, agora a gente tem um campo próprio para a declaração que você recebeu bens de pessoa física por meio de pensão alimentícia, né? Então, acaba ficando um pouco mais claro para o declarante que precisa fazer essa exposição, né? Assim, evita de você esquecer, na verdade, né, de fazer essa declaração.
Tá certo. Bom, coisas que já eram de anos anteriores, mas vale a pena a gente reforçar a questão do DARF, né? A impressão do DARF. Você consegue imprimir o seu DARF mesmo para pagamentos em atraso, sem maiores problemas. A gente tem também uma mudancinha de posição dentro do sistema, né? E acho que tem até uma telinha aí para mostrar isso também, que você, quando faz a declaração, tanto a completa quanto a simplificada, aparece a alíquota efetiva que você vai pagar para o imposto de renda, né? E aí, quando você fizer a declaração, você consegue ver no final quanto efetivamente você pagou. Isso já é alguma coisa que existia, mas mudou a posição do campo dentro do sistema, então aparece na sua guia à esquerda, logo que você abre o sistema, embaixo, né? E aí a gente pode ver na próxima tela que ao lado do valor que você vai pagar, você consegue ver a alíquota efetiva. É uma informação mais a título de transparência mesmo, para Receita mostrar, né, evidenciar o que você está pagando, né? Igual nos bancos, que você tem lá o custo efetivo total de um empréstimo, aí você sabe exatamente quanto você está pagando de imposto de renda. Até porque a tributação é progressiva, né? Tá. Agora tem também uma declaração, uma informação sobre alguma pendência que pode acontecer, né? Isso é uma coisa bem legal. Na verdade, assim, já existia também uma possibilidade de, quando você entrega a declaração, tirar um extrato, né? E aí esse extrato, a gente só tinha acesso ao status da sua declaração se tinha alguma pendência depois de 15 dias. E agora, na verdade, o que vai acontecer? Você, em 24 horas, já consegue ver se tem alguma pendência. Então, por exemplo, se você conseguir entregar a declaração antes do final do prazo, você já consegue retificar antes do prazo acabar e aí não ter nenhum ônus de multa, de juros, nada disso. Tá. Vamos lembrar, então, as pessoas que existem erros que são muito comuns e que todos os anos acontecem, né? E que aí a chance de cair na malha fina é muito grande, né? Quais são os erros que a gente encontra mais comumente na hora da declaração? Isso aí é uma dica bem legal, né? Porque a gente acaba esquecendo aí de, por exemplo, declarar algumas coisas. Quem trabalha em mais de um emprego ou às vezes presta serviço como autônomo, tem que declarar todas as suas rendas. Não pode esquecer. Por quê? Cada pessoa faz a sua declaração e informa para a Receita o que ela está pagando e recebendo, né? Então, eles já sabem o que a gente recebeu, na verdade é isso. E quando a gente esquece, omite alguma informação, acaba gerando uma pendência. Então, a malha fina, às vezes, ela é composta justamente dessas pendências, né? Outra coisa que, às vezes, também o pessoal tem que tomar cuidado é com declarar gastos de saúde. Por quê? Você tem que ter os comprovantes de todos aqueles gastos, né? Só pode declarar gastos com pessoas que, por exemplo, você paga o plano de saúde da sua família. Se as pessoas não estão na sua declaração como dependentes, isso não pode entrar dentro da sua declaração, só o valor seu e dos seus dependentes, né? Então, no caso de um casal, que às vezes cada um é responsável por alguns gastos, não é o de todo mundo que vai entrar na mesma declaração, né? O valor do plano de saúde, por exemplo. Outra dúvida com relação à educação, né? Os cursos complementares nunca entram, infelizmente, apesar de a gente ter que pagar tudo o inglês, fora também, né? Os idiomas, coisas do tipo. Só gastos com educação básica, superior, isso é possível entrar, e vai ter uma deduçãozinha que vai reduzir um pouco a sua base de cálculo. Né? Então, isso aí é uma coisa bem comum também. Tá certo. Bom, não omitir rendimentos também é muito importante, né? Para não deixar nada de fora. Exatamente. Preencher corretamente, não evitar erros de digitação, porque às vezes um caractere diferente que você coloca, principalmente relacionado a valores, na hora que tiver o cruzamento com a Receita, né, de dados, vai acabar gerando uma pendência. Ponto, né? Não é vírgula. Exatamente. Né? Não pode colocar ponto entre o real e os centavos. Exatamente. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá certo. Também outra coisa que a gente poderia alertar é a questão dos aposentados, que às vezes gera alguma dúvida, né? Não é porque a gente aposentou ou já tem uma certa idade, se você auferir renda, tem que fazer a declaração e tem que pagar o imposto. Vai ter uma parcela ali que é isenta de imposto, mas a partir disso a gente tem que fazer a declaração e tem que arcar com o ônus também. Já que você tocou nesse assunto, lembra que a gente fala todos os anos também, né? Mas quem tem que declarar imposto de renda? Legal. Então, assim, se você teve um rendimento acima de R$28 mil, né, aproximadamente, se você tem um imóvel com valor venal de acima de R$300 mil, né, então essas pessoas acabam sendo obrigadas a fazer a declaração, mesmo que, né, enfim, tenham... E também trabalhadores rurais, se tiver renda bruta acima de R$142 mil.
Tá? Então, esses são os obrigados a fazer a declaração. Vale a pena também, se você, em algum mês, por exemplo, um prestador de serviço, pode acontecer de, em um determinado mês, ele presta um serviço e recebe um valor que é tributado, né? Mas no total do ano, ele não tem uma renda de imposto de renda que vai alcançar a tributação. Então, nesse caso, vale a pena fazer a declaração para você restituir, né? Então, essa é uma dica interessante no sentido de, se você não vai alcançar a tributação anual, você consegue restituir esse valor que foi pago, mesmo que em um determinado mês você teve aí pagamento de imposto de renda. O que gera muita dúvida também é com relação à idade dos dependentes. Até que idade uma pessoa é considerada dependente? Então, a pessoa oficialmente aí pela Receita é considerada dependente até 21 anos. Se você tiver um filho, por exemplo, que está na faculdade, nesse caso estende aí até 24 anos a questão da dependência. Você pode declarar essa pessoa como dependente dentro da sua declaração. Depois disso, aí já não podemos mais, né? Mas a idade oficial é 21 anos. Tá, e se o filho faz aniversário no meio do ano, por exemplo? Você consegue declarar até os gastos que teve com ele até o mês em que ele completa a idade. Você declara até aquele mês, Isso, então, exatamente. que ele deixa de ser seu dependente. Deixa de ser seu dependente. Então, vamos dizer, ele vai ser um dependente, bem entre aspas, parcial, né? Até o mês que ele completou a idade. Dali pra frente, se ele já aufere renda, ele vai ter que fazer a sua própria declaração, se tiver dentro dos requisitos aí que a gente comentou. Sueli quer saber, um marido paga o plano de saúde e a esposa é dependente. Ela pode declarar esse gasto? Pode. Na verdade, no imposto, ele, né? Ele no imposto declara, do marido ele tá pagando, pode. E dependente é ela. Sim, aí entra tudo na declaração dele. Mon Cavalcante, como declarar o imposto de renda financiamento de um apartamento que foi aprovado em 2018? Se ele já começou a pagar, né, já fez o pagamento de alguma parcela, de alguma coisa assim, ele já pode fazer a declaração do que ele pagou até agora. Então, o que acontece? No caso de um imóvel financiado, você vai declarar aqueles valores que já foram já foi efetuado o pagamento, né? E aí depois, quando você quita o imóvel, aí sim você começa a declarar esse imóvel com o valor total. Mas enquanto existe a questão do financiamento, só é declarado dentro da declaração o valor efetivo aí que você pagou durante os meses. Então. Isso. Tá certo. Daquele ano, né? Tem questões bem específicas, mas é interessante a gente comentar, porque pode ser dúvida de outras pessoas em casa também. O caso da Sueli. Bom dia, minha linda. Obrigada pela pergunta, viu? Vocês poderiam falar um pouco sobre espólio. Meu pai era dependente, tinha um imóvel. Como declarar? Ah, legal. Então, o que acontece? Quando uma pessoa falece, a gente precisa providenciar aí a declaração final de espólio, e aí o CPF desse dependente posteriormente vai ser cancelado, evitando aí ônus, dívidas e justamente também acertando a situação dos herdeiros, né? Então, nesse caso, quando você tem uma situação dessa na família, é muito importante, primeiro, informar a Receita que isso aconteceu, fazer essa declaração para ajustar a situação, e aí, em cima disso, a gente vai ter uma questão de inventário, uma questão legal que vai ter que ser tratada, mas em cima disso vai ter a partilha dos bens, né? E aí, o falecido já fica livre aí dos ônus e dos vínculos que estavam com eles associados. É muito importante essa questão para não gerar pendência, desconfortos futuros. Imagina, depois de alguns anos, você não fez todo esse trâmite e você recebe aí cartas com dívidas, fazendo cobranças na memória daquela pessoa. É muito desagradável. Então, assim, a gente sabe que é uma hora triste, delicada, mas é importante. Tem tanta burocracia para resolver. Exatamente, mas essa é mais uma que precisa fazer. Para quê? Para acertar a situação, tanto do falecido como dos herdeiros. Tá certo. O Anderson, bom dia para você também, querido. Obrigada pela participação. Quem é MEI? Como faz? Tem alguma situação especial para o empresário? O MEI, o que acontece? Se você também se você é microempresário individual, você geralmente até R$81 mil você consegue fazer a sua declaração pelo Simples. Mas aí a gente faz essa declaração não dentro do imposto de renda, no programa próprio
para a pessoa jurídica, né? Então aí o microempreendedor individual ele já é considerado um empresário, né? Então tem uma declaração específica para isso. Tá. A pergunta da Márcia é a seguinte, obrigada pela participação também, Linda. Quais itens entram no cálculo para pagar imposto de renda? Quais itens entram no cálculo? Então vamos lá. Na verdade, o que acontece? Todas as rendas que você receber, né, receitas, rendas de proventos, aí tanto de pessoa física quanto jurídica, entram nessa base de cálculo. E aí você, optando pela declaração simplificada, vai ser cobrado um imposto de 20%, essa é a taxa aí em cima desses rendimentos. Se você optar pela declaração completa, aí você pode ter alguns abatimentos, algumas deduções. Então, despesas com saúde, dependentes, gastos com educação, são alguns tipos de abatimento que é possível deduzir a sua base de cálculo para o imposto de renda. E aí o que vai acontecer? Você vai ter a opção de escolher entre a declaração completa e a simplificada. Geralmente, o contribuinte vai optar por aquela que ou tenha menos pagamentos ou gere uma maior restituição. Quando você tem mais gastos, isso, com você educação. faz a completa. Isso. Você opta pela completa. Exatamente. Quando você tem dependentes, gastos com saúde, educação, paga a escola do filho, plano de saúde e tal, geralmente vai valer a pena a opção pela completa. Agora, no caso de pessoa que recebe um salário, às vezes mora em casa com o pai, com a mãe, ou tem outras pessoas que ajudam aí nas despesas, acaba não valendo tanto a pena. A simplificada é uma declaração mais simples e que geralmente vai gerar aí um valor a restituir maior ou um pagamento de imposto menor. E resolve, tá certo. A Regolveia, gostaria de saber como deve ser a declaração para pessoas que trabalharam como autônoma. É o caso do Anderson? Ah, sim, exatamente. O que acontece? A pessoa que trabalhou como autônoma é o prestador de serviço tradicional. É importante que ele venha acompanhando todo mês, pedindo nas empresas que ele presta serviço os recibos de pagamento de autônomo. Por quê? Mas ele tem que ter uma empresa, então ele entra como microempresário? Não, na verdade, existem as duas coisas. Existe o MEI, que é um microempreendedor individual, e ele tem um CNPJ. Sim. Então, no caso do Anderson, ele é o MEI, né? E ele já tem uma empresa aberta mesmo, uma firma constituída. Por isso que a declaração dele não é a mesma que a da pessoa física. Mas né? para ser autônomo, então não precisa ter uma empresa aberta? Não necessariamente. Você pode ir numa empresa, prestar um serviço e eles vão te pagar como pessoa física. E esse pagamento a gente chama de pagamento de autônomo, né? E aí você tem um recibo relacionado a esse pagamento. Você pode pedir nas empresas que você prestou serviço um informe de rendimento no final do ano e eles vão te dizer o valor que foi pago, tanto de desconto em folha de pagamento lá de INSS, como de rendimentos que você recebeu, ou até de um eventual desconto de imposto de renda mesmo. Então, o que acontece? Se você presta serviço como autônomo por meio da pessoa física, é importante ir acompanhando os rendimentos e pedir o informe nas empresas para fazer a declaração correta. Porque o que pode acontecer? Eu prestei serviço em, sei lá, eu sou enfermeiro, prestei serviço em 5 hospitais diferentes, né? Se você deixa de declarar um desses rendimentos, vai dar uma pendência lá na sua declaração. Então é importante acompanhar e fazer tudo da forma correta. Só é bom ficar atento que o prazo está um pouco mais curto esse ano, né? Na verdade, começou depois. O que aconteceu? Por conta das festividades Carnaval, etc. A Receita disponibilizou o programa no dia 7 de março. Geralmente é no começo do mês. E o final é no dia 30 de abril, como sempre, aquela corrida para a gente tentar ficar atento. 59 minutos e 59 segundos para todo mundo. A maioria que deixa para a última hora, né? Esses autônomos, geralmente, é um caso assim, porque você às vezes demora para recolher todos esses comprovantes e conseguir fazer a sua declaração. Né? Tá certo. Obrigada, Simone, mais uma vez. Necessário esse assunto, né, gente? Aquela burocracia que a gente tem que passar todos os anos. Quanto mais esclarecido tiver, melhor, né? Por isso a gente agradece demais a presença da Simone Costa, que é coach financeira e professora da Unifesp, da Trevisan e da IBMEC. Vou deixar o e-mail para você fazer contato. simone.ac@gmail.com. Muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima. Um ótimo dia, viu? Até a próxima. Obrigada.